Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras. Só outro Banricompras. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Pampa Debates na série As Autoridades Gaúchas, com a avaliação do que foi o ano de 2018, a projeção para 2019 e, obviamente, nesse 31 de dezembro, nós temos que, por tradição, estar aqui no Palácio Piratini, conversando com o nosso comandante em chefe, uma das personagens mais importantes que esse Rio Grande já produziu, nosso governador José Ivo Sartori. Prazer estar aqui com meu amigo no último dia do ano. Governador Sartori. Olha, Paulo Sérgio Pinto, a minha saudação a ti, a todos os telespectadores. É uma satisfação enorme conversar contigo e com todas as pessoas que te acompanham sempre nessa tua peregrinação, vamos dizer, na comunicação e no convívio com a comunidade rio-grandense. Estou aqui inteiramente à tua disposição. Bom, o senhor está chegando no seu último dia de governo. E eu sinto, governador, da parte que lhe cabe como nosso governador em 4 anos, com a consciência do dever cumprido. O senhor está saindo de cabeça erguida e tenha certeza, apesar de ter ocorrido o que ocorreu nas eleições, os gaúchos se orgulham do seu governador. Esse é o sentimento de todas as pessoas no Rio Grande do Sul. Claro que eleição tem vários ingredientes aí que levam a pessoa a votar em A, B ou C, mas o senhor sinto aliviado e nós nos sentimos extremamente agradecidos a José Ivo Sartori. Olha, Paulo Sérgio, a vida política é uma coisa, às vezes, muito engraçada. Ela é diferente numa ocasião, é diferente noutra. Eu, por exemplo, quando comecei, tinha bastante cabelo. Hoje eu não tenho mais cabelo. E, noutras ocasiões, eu vi turbilhões, mas eu nunca tinha visto uma eleição igual a essa. Também dentro de uma realidade totalmente diferente. Tanto é verdade que ninguém discutiu a dificuldade econômica brasileira, o cenário econômico, o retardo econômico, o retrocesso econômico e, portanto, vivemos esse cenário nacional com muitos trabalhadores perdendo emprego, uma enormidade de trabalhadores, empreendedores com dificuldades, estados tendo suas finanças desequilibradas, os municípios passando por dificuldades. E eu posso dizer que enfrentamos isso durante esses 4 anos com uma boa equipe, uma equipe solidária, responsável, e, acima de tudo, praticando aquilo que deve se fazer na vida pública, atuando seriamente e procurando fazer o melhor possível. É bem verdade que nós tivemos algumas atitudes que talvez ninguém esperasse que nós fôssemos tomar. As tomamos para o bem e para o futuro do Rio Grande e para as novas gerações. Então, chegando ao final do governo, espero amanhã estar transmitindo o governo com a mesma responsabilidade do dia que assumi. E, portanto, esperando que tudo tenha continuidade, que as mudanças e as transformações estejam presentes na vida de toda a comunidade do Rio Grande do Sul, especialmente daquele que é o papel do poder público. Tenho certeza e a convicção, não de alívio, mas de ter traçado um rumo, um objetivo e ter procurado cumprir esse papel. Governador, obviamente que quando se exerce uma função, e todos nós já na vida desempenhamos várias funções, claro que nenhuma com a grandeza da sua, que é governar o Rio Grande do Sul, com todos os problemas que teve. Obviamente o senhor teve momentos
de alegria, de grande alegria, momentos de tristeza e até de profunda tristeza. Mas é bom que a sociedade gaúcha ouça na sua voz qual foi o seu momento mais dramático. O que lhe tirou mais o sono nesse período todo de 4 anos de exercício da condição de governador do Rio Grande? Acho que o mais difícil foi o dia em que se chegou à conclusão que não tínhamos mais como não fazer o pagamento em dia dos salários de todos os servidores. E poder explicar isso, tomar atitude, falar a verdade, eu acho, foi muito duro para mim no começo, muito difícil para a nossa equipe também, porque poderia se sentir prejudicada, até porque era uma coisa muito presente, havia manifestações, havia de tudo, e nós enfrentamos isso, mas foi muito difícil. Esse foi um episódio. O segundo episódio, quando nós tivemos uma crise muito profunda na segurança, e a gente vinha fazendo um esforço para modificar, para trabalhar melhor, e, no entanto, precipitou os acontecimentos, mas eu acho que também se transformou numa mudança e numa transformação que veio dar o resultado que hoje todos reconhecem o trabalho que foi feito na segurança, dando o resultado que dá. Mas tive um outro episódio, também marcante, que foi no começo de janeiro de 2015, quando aquele vendaval destroçou a metade do Parque Assis Brasil, e nós tínhamos expectativa de fazer uma Expo Inter boa como ela saiu, e aqui eu quero dizer que as entidades, seja o CIMEX, o CIMER, Sindicato da Indústria de Máquinas e Equipamentos Agrícolas. Isso. E o Farsul, Cavalo Crioulo, FETAG, as cooperativas, a BCC, todos, enfim, colaboraram, e foi possível se tornar aquilo uma referência do trabalho conjunto e de uma forma associativa. Então, minhas homenagens a todos, porque aquilo era uma marca do Rio Grande do Sul, a Expo Inter não podia parar. Houve momentos que nós tivemos dúvidas se teríamos condições de realizar a Expo Inter, mas ela foi realizada e com sucesso. Antes de falarmos dos seus momentos mais agradáveis à testa do Rio Grande, esses momentos, obviamente, para serem superados, né, eles realmente precisam de denodo. E a gente vê o resultado desse período todo, que embora o senhor tenha atrasado salários, né, por absoluta falta de dinheiro, todos nós reconhecemos isso, não houve ninguém que pudesse condenar o governador. O senhor não sai com essa marca, essa pecha de que não pagou salários porque não quis. Não pagou salários porque o senhor sempre foi aberto, o senhor sempre jogou dessa forma com a sociedade gaúcha, o senhor sempre falou a verdade, e eu acho isso extremamente importante para o seu relacionamento. Por isso o senhor pode andar nas ruas sem qualquer temor, o senhor pode transitar sem que sofra qualquer tipo de agressão, nem mesmo as verbais. E isto aí é exatamente porque o senhor usou um processo de sinceridade com todos. Olha, o senhor falou nos olhos do cidadão gaúcho, e isso trouxe esse reflexo positivo para o senhor, muito embora o problema do atraso dos salários. Olha, Paulo Sérgio, eu devo dizer aqui que quando nós decidimos fazer a Caravana da Transparência, foi o Giovanni Feltz, secretário da Fazenda, o Cairoli, o Cristiano Tatti e eu, percorremos 9 regiões do Rio Grande do Sul, mostrando a realidade de todo o Rio Grande do Sul. Acho que aquilo foi um momento que marcou. Ele foi difícil, porque tinha muita gente esperando nas universidades, esperando que nós nomeássemos gente para todos os lugares, era para a Brigada, era para a Polícia Civil, era para a SUSEP, era, enfim, para todas as instituições. E nós fomos lá e enfrentamos isso, tivemos o apoio de universidades, próprios Coredes sempre foram também parceiros para estudar e analisar toda essa situação, mas eu gostaria de marcar isso. Eu não gostava muito do termo, Caravana da Transparência, mas acho que aquilo que tu colocaste é verdadeiro.
Quando nós colocamos isso de forma transparente e verdadeira, eu acho que criou um clima também de empatia, que se não serviu naquela ocasião, está servindo nos dias de hoje para dizer, ó, fizeram tudo aquilo que era possível, praticaram as ações que precisavam ser feitas e fizeram uma caminhada com seriedade, com responsabilidade. Porque falar a verdade não é problema para ninguém. E ser transparente é necessário na vida pública, porque é uma obrigação de todo gestor público. E outro detalhe que chamou a atenção é que normalmente quem assume, e assume com problemas, como o senhor assumiu, o senhor não retalhou em cima do passado, não ficou batendo naquela tecla, né, persistente, né, do que recebeu de herança negativa, enfim. Eu acredito que isso também lhe ajudou muito, né, porque ninguém gosta de pessoas que transmite permanentemente o ódio que vem do passado. O senhor procurou semear o futuro, muito embora sofresse pessoalmente e o próprio Rio Grande estivesse sofrendo com esta tragédia que era a economia do Rio Grande do Sul. É verdade, mas esse é o meu estilo e o meu jeito. E eu sempre disse para todo mundo, olha, dificilmente eu vou mudar de comportamento. Acho que a gente aprendeu a ter simplicidade, a ter uma forma de ser, e procurar, não precisa desconstituir ninguém. Eu não adoro e não gosto dessa política em que as pessoas precisam destruir alguém para se constituir. Eu acho que isto não serve. O Brasil está precisando de todos nós. A sociedade brasileira precisa de todos nós, independentemente da nossa opinião, ou da postura político-ideológica, ou da formação que cada um tem, ou da história que um pratica e que o outro pratica. Nós precisamos preservar as instituições, preservar a própria sociedade e criar as condições para que naquilo que é essencial estejamos todos juntos. Olha, com toda a dificuldade, nunca faltou para nós, no Rio Grande do Sul, o gesto de fazer as coisas básicas e essenciais. Mesmo com toda a dificuldade, não teve nada que parou. E ela foi andando, foi sendo feita, foi sendo realizada. O pouco que se podia fazer era aquilo que tinha que se fazer, mas teve também um gesto que a própria sociedade compreendeu. A sociedade como um todo reconheceu que a realidade era difícil. Mas se não tivesse alertado antes que era assim a realidade, e se não tivesse feito o esforço de não jogar pedra em ninguém, e até eu usava uma frase que não é minha, é de alguém que eu não sei citar a fonte, desculpem, até não me lembrar agora da fonte. Pedras não são para ser atiradas, as pedras têm que ser para fazer o fundamento, criar a base de toda a construção que nós queremos fazer. Então, jogar com o passado, jogar para cima dos outros, eu não admito, por exemplo, que todos os governadores, todos eles sempre procuraram fazer o melhor. Não é? E se procuraram fazer o melhor, cabia a mim e a minha equipe também procurar fazer o melhor dentro das condições que você tem. Governador, nós, obviamente, temos aqui no Rio Grande do Sul vários pontos positivos, né? O senhor construiu alguns deles, nós temos aí, hoje dá prazer de rodar em algumas estradas que há bem pouco tempo atrás eram estradas que poderiam se chamar de estradas da morte. Hoje, por exemplo, Passo Fundo. Eu fui a Passo Fundo recentemente, na inauguração lá do Shopping Passo Fundo Shopping, e a estrada estava maravilhosa. Fui a Ijuí também, da mesma forma, estrada maravilhosa. Tivemos aí o evento EGR, né, que ganhou parte das estradas do Rio Grande do Sul com grande sucesso. Então, este é um aspecto que o senhor deixa de legado, positivo, né, e que as pessoas muitas vezes, por estarem distantes desses locais e não transitarem esses locais, não percebem. Mas fica este legado em termos de estradas. A 118, que era uma estrada que há mais de 20 anos, né, estava em obras, não se concluía, ela agora entrou numa reta final
eu acho que finalmente teremos a 118 operacional, como todos nós desejamos. Então fica, nesse aspecto de estradas do Rio Grande, um ponto positivo para a sua gestão, que fica até como legado para o próximo governador, o Eduardo Leite. Olha, sobre a 118 especificamente, quero dizer que essa foi uma atitude quase que pessoal, dizendo que era prioridade do governador, que não me conformava com aquela realidade. Tentamos construir, conversamos com os prefeitos de todos os municípios. Me lembro que o Marco Alba era o presidente da Grampal, depois veio outro presidente, anteriormente era o Jairo Jorge, no começo era o Jairo Jorge. Depois fomos fazendo ali, se pensou no pedágio, se pensou inclusive numa possibilidade dos municípios assumirem esse papel nessa realidade, e de repente foi o próprio Giovanni Félix que diz: olha, tá disso aí, vamos tentar bancar, e acho que a melhor saída é o próprio Estado, dentro das condições que ele tem, ele vai fazendo e vai fazendo. E aí, louve-se aí a atitude de muitas coisas que o Pedro Westphalen, como secretário de Transportes, desbravou. Não é nada, mas é mais de 3.500 quilômetros de rodovias que foram recuperadas e mantidas no estado do Rio Grande do Sul. E a 118 também foi uma atitude, olha, só lá deve ter 4, 5, 6 viadutos. E mais o viaduto que está sendo construído agora pela EGR, que liga a 118 com a RS 040, que vai ligar Viamão. Ali era um problema terrível, especialmente para quem mora em Viamão, né? E para quem transita para o litoral. Não faltou dificuldade. Tem lugar que passava até todos os tubos lá da Petrobras. Tivemos que fazer toda uma engenharia, projeto diferente para refazer isso. Bom, mas teve comando, teve direção, o Vicente, o Dair, a Secretaria de Transportes, a EGR, todo mundo que pôde, a colaboração dos municípios, a colaboração até da PGE, Brigada Militar, Polícia Civil, de todos, porque retirar 700 famílias de lá e colocar em outro lugar não é fácil. Não é fácil. Sabe o que é fazer isso? Nós conseguimos fazer isso. Então, isso foi feito pensada, planejadamente, bem trabalhado. E a 118, eu tenho certeza, ela vai para um bom caminho. E vocês vão ver o que vai representar para o desenvolvimento de toda uma região, porque isso atinge aí perto de quase 3 milhões de pessoas, que de uma forma ou de outra ocupam uma rodovia dessa natureza, e que ela vai desafogar outros lugares, né? Vai criar um outro ambiente, mas também um ambiente aquele que eu conheci quando ela era toda uma estrada de concreto, e eu vinha de Caxias e a praia por ali, passava por ali. Então hoje é outra estrada, é outra condição, ela está sendo feita dentro da realidade, com a responsabilidade que é necessária que ela seja feita. Mas, repito, olha, você tem outra coisa que me alegrou muito, foi o viaduto Fritz Freda. Verdade. Olha. Ali em Santa Cruz, o local também importante, congestionado, um verdadeiro funil, hoje desafogou toda uma região. Eu um dia cheguei num barzinho lá perto, num outro município, e o cidadão me disse que ele vinha de Caxias, pelo amor de Deus, o que tinha melhorado aquilo lá, ele podia retardar a viagem dele em mais meia hora, 40 minutos, que ele ia chegar em tempo nos parentes e nas pessoas que ele tinha lá naquele lugar. Outra questão agora, embora ainda não esteja finalizado, mas ter aberto Santa Maria, também isto vai desafogar. Era uma obra, muitas vezes alguns falam, faltou iluminação. Não, mas faltou a parte de baixo. Pois bem, em 3 meses isso vai estar pronto. Mas eu tenho certeza, só perguntar para o secretário Schirmer, para saber
que ali era uma obra esperada há mais de 20 anos, que era reivindicada, e mesmo com as dificuldades que nós temos, nós conseguimos realizada. Sorte que entrou aí o BNDES, sorte nossa, deu uma conflagrada melhor, conseguimos o financiamento e depois de 6 meses parada conseguimos retomar. E felizmente esta semana, quase uns 15 dias, 20 dias atrás, nós abrimos a 509. Então tudo isso faz parte de uma ação que a gente, de vez em quando, tem que ter um pouco de sorte. Tive sorte quando escolhi a minha equipe, e a equipe deu sorte para fazer obras que nem eram possíveis de serem realizadas se fosse dentro da realidade financeira do Estado do Rio Grande do Sul. Linguiça e salsichões da Alimentos Castro, lá de Pelotas, uma empresa que está aí prestando excelentes embutidos para todo o Rio Grande do Sul. O senhor encontra na Rede Zafari, a qualidade desde 1960. Um grande abraço ao Flávio Castro, lá de Pelotas. O Cremers informa: o atraso no repasse de recursos do governo para os hospitais públicos gera sério prejuízo à qualidade do atendimento médico. A situação da saúde no estado se agrava a cada dia. É mais um caso em que os médicos se desdobram para atender dignamente a população. Grandes histórias começam nas melhores vinícolas, se transformam em vinho e chegam até sua taça. Através do minucioso trabalho da Vinhos do Mundo, que importa de Mendonça, do Vale do Colchagua, Piemonte, Toscana, Languedoc, Patagônia, Tejo e muitas outras regiões. Ali estão os mais diferenciados rótulos. Viva a melhor experiência do velho e do novo mundo em uma loja da Vinhos do Mundo. Na Cristóvão Colombo 1493, na Getúlio 1135 e na Lípio César 203. É tempo de relaxar e é por isso que a Unicred vai cooperar para você e para que sua família aproveitem as férias no maior clima de tranquilidade. Pensando nisso, oferecemos um parcelamento especial para o seu IPTU e IPVA. Você paga em até 12 vezes e aproveita as condições super atrativas e se preocupa apenas em aproveitar o verão curtindo-o. Agora fale com o seu gerente Unicred e leve mais prosperidade para o seu dia a dia. Da mesma forma, o nosso Gilberto Schwartzman, que traz o Momento Saúde aqui, ele tem a oportunidade de conversar conosco neste momento. O nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Ornelli, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina, presidente da Sul Rio Grandense. Além do piano que ele toca bem. O recital do Gilberto é de primeiro nível, né? Ele é conhecido como André Rie dos Pampas, né? Sabia disso, né, governador? Não sabia. Então, é o André Rie dos Pampas. Vamos ao doutor Gilberto. Fale, Gilberto. Olá, sou o professor Gilberto Schwartzman e gostaria de fazer um desafio aos meus colegas médicos. Vejam que informação importante. 30% das mortes em nosso estado acontecem por doenças do coração e das artérias. Outros 20% se devem ao câncer. Isso significa metade das mortes em nosso estado. Impressionante, não? A boa notícia é que podemos evitar essas mortes se identificarmos fatores de risco como pressão alta, tabagismo, colesterol elevado, diabetes, obesidade, sedentarismo e abuso de bebidas alcoólicas. E se convencermos os pacientes a realizarem os exames preventivos do câncer, como o citopatológico do colo do útero nas mulheres com vida sexual ativa, a mamografia em todas as mulheres a partir dos 40 anos, o toque retal e o PSA nos homens a partir dos 50 e a colonoscopia nos homens e mulheres também a partir dos 50 anos. Você fala que quer um Brasil melhor, não é mesmo? Seja então um guardião da saúde de nossa população. Não interessa por qual porta uma pessoa chega ao sistema de saúde. Faça a sua parte. Dedique alguns minutos da consulta e veja se o paciente vem seguindo essas recomendações. Dessa maneira, poderemos reduzir as principais causas responsáveis por 50% de nossas mortes. Eu me refiro a 1 de cada 2 mortes. Vale a pena. Estamos falando aqui diretamente do Palácio Piratini nesse 31 de dezembro de 2018. É uma homenagem ao governador que tanto fez pelos gaúchos, né? Quem tanto admiramos, o governador José Ivo Sartori, né? Que marcou muito a sua presença como governador do estado, vai ficar
indelevelmente marcado na história do Rio Grande do Sul pelo um trabalho estafante, né, de tentar recuperar as coisas do Rio Grande. O senhor teve na Assembleia Legislativa por certos desgostos, teve derrotas, mas teve também algumas coisas muito positivas. Entre elas, a possibilidade de fazer a venda de prédios, trocar por outros investimentos, e o caso mais específico está aí na questão prisional. Né? Uma parceria com o Zafari, né? Nós temos hoje, junto ao Presídio Central, um novo prédio, né? Tão necessitado, tão esperado, tão aguardado, que vai dar mais dignidade àqueles que pensam tanto na recuperação dos presos do Rio Grande do Sul. Então, isso aí também fica marcado na sua gestão como governador do Estado. Eu acho que foi uma medida inovadora. Quando nós propusemos a troca de imóveis do Estado do Rio Grande do Sul pela construção de casas prisionais. Hoje, nós podemos dizer com tranquilidade, ao chegar ao final do governo, de que nós abrimos seguramente mais de 4.000 vagas novas nos presídios, com outras condições, com outra realidade. Foi concluída o presídio de Canoas, foi essa que você citou do Zafari, a troca do antigo prédio da Fundação de Desenvolvimento de Recursos Humanos, numa ala do antigo presídio central, né, ou da cadeia pública de Porto Alegre, onde funciona bem, de Bento Gonçalves, que dentro de pouco tempo deverá estar pronta. Pouco tempo, eu digo ainda no mês de janeiro, não é? No próximo mês, portanto. E começou o Alegrete, e tem outros locais todos que a gente conseguiu avançar. Olha, e quando numa época se passou aí de 19.000 presos para 19 ou 29 mil presos para 42.000 presos nesse período, nesses 4 anos aqui de governo, nós pelo menos estamos recuperando aí vagas, em mais de 4.000 vagas. E também devo dizer que outras obras estarão iniciadas, algumas iniciaram há pouco tempo, outras terão continuidade logo em seguida, mas acho que é a melhor maneira, e agora também com uma questão nova. Começamos a parceria da Associação de Proteção aos Presos, né, condenados, que é a APAC, e que esta é que resulta, na verdade, da diminuição do retorno à criminalidade de quem passa pelas cadeias, porque tem a participação da sociedade, o envolvimento. Da mesma forma que nós fizemos, foi feito na fase, que era a antiga FEBEM. Hoje, daqueles que são acompanhados, de 100, 92 não retornam à criminalidade. E mais, fizemos uma boa parceria com o CIE, que dá a oportunidade de terem outra formação, terem formação profissional, preparo, ou se tornarem até empreendedores. O que significa isso? Uma oportunidade rica de salvar pessoas e dar a oportunidade delas se encontrarem. Além, evidentemente, de todas as mudanças que nós fizemos na área da segurança, e aqui eu quero fazer uma homenagem ao secretário César Schirmes, ao comandante da Brigada Militar, ao subcomandante, ao chefe de polícia. Coronel Iqueda, Coronel Biaki. Coronel Biaki, o Emerson, chefe de polícia, o Carivale, o Kleber dos Bombeiros, a Heloísa do IGP, ao pessoal ainda da SUSEP, não, a Heloísa é a Heloísa do IGP e o Ângelo da SUSEP fizeram um grande trabalho, mas o Schirmer dirigiu isso, modificou. O antigo GAT agora se transformou num batalhão. A Força Gaúcha
ainda vai ser uma inspiração nacional para a mudança de comportamento, para se ter política nacional de segurança. Então eu tenho certeza e posso dizer para o Schirmer, com o teu trabalho, com o que foi feito, com o que nós fizemos conjuntamente, eu tenho certeza o Rio Grande do Sul será um exemplo para o país. Embora falte muito para ser feito nas escolas, falta muito para ser feito nas rodovias, falta muito para ser feito em tudo que é lugar. Nós também gostaríamos de ter feito muito mais, mas aquilo que podia ser feito, nós fizemos. Pois é, nesta série que a gente faz de fim de ano, que é um verdadeiro apanhado do que aconteceu em 2018, uma projeção para 2019, eu quero trazer aqui o que disse o Gedeão Silveira Pereira, nosso presidente do Sistema Farsul, enaltecendo a segurança do Estado. Ele disse que melhorou, e todos nós concordamos com ele, melhorou muito a urbana, mas quando se referiu ao rural, ele disse, olha, nós tínhamos reclamações permanentes de abigeato, de invasão de fazendas, nós tínhamos roubo de insumos, de máquinas agrícolas. Com a criação das delegacias, a atitude que foi tomada pelo governo do Estado tem que ser reconhecida. Ele fez esse elogio durante a sua avaliação do que foi a Farsul neste ano de 2018. Olha, é um ponto muito positivo porque não foi apenas do abigeato, mas também dos crimes rurais. E com a Força Gaúcha, agora se vai a qualquer lugar. A inteligência melhorou, a apropriação tecnológica avançou bastante e criaram-se outras condições. Quando é que o senhor viu a polícia ser aplaudida, mesmo que tenha sido um incidente criminoso, uma pessoa ter perdido a vida, como aconteceu em Ibiraiaras, a terra do nosso Idenir Sequim, como aconteceu em Arroio dos Ratos, né? Foi uma atitude que realmente, embora a desgraça de termos perdido uma pessoa honesta, decente, um trabalhador, um bancário, mas mesmo assim a sociedade viu a atuação da Brigada Militar, da Polícia Civil e fez esse reconhecimento através do aplauso no retorno da operação. Acho que isso é gratificante. É a organização interna de todas as forças, porque... Inteligência. Né? E a Força Gaúcha, de pronta resposta, feita inclusive com gente especializada, mas que inclusive de aposentados que já tinham experiência na área e que pela inteligência eles já sabem mais ou menos aonde acontece e chegam rapidamente. Então é preciso agir com agilidade, com rapidez e dar a resposta que é necessária para a sociedade. E não é por nada que a população aplaudiu. Aplaudiu porque viu que tinha presença e teve a resposta. Agora, acho que a Farsul, eles tinham razão quando reclamavam, nós tínhamos tentado fazer uma primeira operação ainda em 2016, investimos um recurso no sentido de viabilizar, começou um trabalho, mas agora ele ficou aprofundado. Quando se criaram as delegacias especiais contra o abigeato e contra os crimes rurais, isso aí ajudou a diminuir a criminalidade na área rural. Então nós não tínhamos preconceito ou não só fazer para a área urbana, era preciso... Ele tem razão, o Gedeão, quando diz é preciso fazer também para a área rural, e foi feito. E tenho certeza que também os empreendedores rurais também auxiliaram muito para que isso acontecesse e se tornasse uma coisa muito positiva com a presença de todos. Não posso aqui descartar também a participação nos últimos meses do governo federal e do Ministério da Segurança, com o ministro Raul Jungmann, que sempre foi um parceiro, mas também da iniciativa privada. O Instituto Cultural Floresta, sem benefício nenhum, sem nada, aportou em torno de 14 milhões para a busca de equipamentos novos, carros e armamentos. Olha, é outra realidade. E também porque nós recebemos aí, da parte, vamos dizer, do governo federal, uma parte de carros também, o resto foi bancado por nós. Mas se você pegar alguém da Brigada Militar, alguém da Polícia Civil ou de todas as outras instituições de segurança, com carros modernos, carros bem equipados e fortalecidos, dá outra dimensão para o exercício profissional daquele agente de segurança. Ele se sente seguro e ele vai fazer a parte dele e ele se sente com a autoestima elevada,
Mesmo com as dificuldades que nós tínhamos financeiras, eu acho que nós chegamos num nível que é um patamar muito positivo e concentro isso no esforço de todos que souberam compreender isso e fizeram a sua parte nessa caminhada, porque o papel de cada um é proteger a sociedade. Governador, obviamente nós estamos aqui alinhavando algumas coisas positivas que aconteceram no seu governo, e tem outras, tem tantas, o senhor teria uma infinidade delas para dizer, que o nosso tempo também não é tão grande assim, embora o Pampa Debates tenha um tempo bastante alongado. Mas já que estamos nesse 31 de dezembro, nós estamos aí na dureza de analisar as coisas que aconteceram, as coisas positivas, né? Mas entre essas tantas coisas boas que aconteceram, o senhor já falou do seu momento de maior tristeza, que foi aquele quando o senhor teve que atrasar salários por falta de recursos. É o momento em que aconteceu aquele verdadeiro tsunami ali no Parque de Exposições, né, que praticamente devastou os pavilhões, inclusive a Casa da Pampa lá foi afetada, nós tivemos que fazer bons reparos lá, e essas coisas obviamente fizeram o senhor sofrer. Infelizmente o senhor teve a condição de recuperar o parque. Mas entre todas as coisas boas que lhe ocorreram, qual foi a que lhe trouxe mais satisfação, que lhe deu mais alegrias à testa do nosso Rio Grande? Acho que a sociedade gaúcha não faltou com a prática política social de solidariedade. Entidades, organizações vieram todas colaborar e ajudar em todas as áreas. Tinha falado antes, não falei, mas é bom que eu fale agora, por exemplo, o Prato para Todos na SEASA. Quando eu vi dentro do palácio, no dia do lançamento, as pessoas mais pobres, mais humildes e mais simples de Porto Alegre, e era um número infindável de gente, eram mais de 1.000 pessoas, todos dos bairros das vilas mais pobres, para preparar o terreno junto com o SESC, para construir essa questão dos alimentos dentro da SEASA, para serem distribuídos para as entidades. E quando eu vi outras situações todas, eu quero simbolizar neste aqui, porque às vezes a gente não sabe o que acontece com uma pessoa que não tem comida em casa. Não é? Numa época de dificuldade econômica que muitos perderam o emprego e não conseguiram atender às necessidades da sua família, e eu vi gente atuando com as pessoas de idade, vi gente atuando com os drogados, com as pessoas com deficiência, com entidades religiosas, entidades de mais variados setores, de empreendedores, de grupos organizados que não do poder público, da sociedade, fazerem solidariedade e fazerem voluntariado. Olha, a maior prática política que eu percebi que me deu mais alegria, porque é aquele do sonho que a gente tinha de jovem, lá no movimento estudantil, junto com a Maria Helena, de ver as pessoas melhorarem de vida. E quando tu dá essa oportunidade de ver lá, e o dia que nós fizemos a revisão de tudo, eu vi as parcerias que existiam. Gente, são mais de 200 e tantas entidades que foram parceiros nessa caminhada. Então, a política social, que ela foi feita atendendo mulheres, atendendo jovens, atendendo a questão da drogadição, abrindo espaço para novos investimentos, os centros da juventude, o programa de oportunidades e direitos, tudo isso é que me deu alegria, a maior alegria, porque eu vi que nós também sabemos fazer política social. Não é apenas aqueles que dizem, somos nós que fazemos isso, somos nós. Não, você tem que respeitar a diversidade, você tem que ter o exemplo, e sozinho o poder público não resolve as desigualdades sociais. É preciso ter coragem de buscar a solidariedade, de buscar o voluntariado, ter a presença das entidades. Quer ver uma outra? Na área cultural? Sabe quanto a OSPA tinha de vida? E não tinha a sua sede? O primeiro recurso que veio foi da curadoria das fundações do Ministério Público, olha bem.
investiram lá mais de R$1 milhão. E que começou assim, depois a lei de incentivo à cultura, outras doações. O senhor é meio arquiteto, que foi descobrir um lugar para... Não, mas aí descobriu foi... um lugar para mas OSPA. eu acho que já tinham pensado isso outra vez. Já tinham pensado? É, eu acho que sim. Vou deixar o mérito no ar aí. Não, mas eu sei que fosse. Mas eu sei que o Camelli, o secretário da Administração, sim, o Vitor Hugo, o secretário da Cultura, o maestro da orquestra, tá? O maestro, esse teve um papel preponderante, a Fundação Pablo Conlós, a Fundação da Orquestra Sinfônica, todo mundo colaborou e todo mundo ajudou, e aquilo que poderia ter lá um investimento de em torno de quase 40 milhões, foi feito aí com 6 milhões de reais, menos que isso. Mas está hoje ali. A nossa Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, do estado do Rio Grande do Sul, hoje tem a sua sede própria e tenho certeza que ela vai ter condições de ampliar sua atividade e ter o exercício praticado muitas vezes. Ela era quase itinerante, ela andou por tudo que é lugar, para o Teatro Leopoldina, andou lá também, se arvorando lá no Shopping Total, recebeu aquela área ali que não houve recursos para construir, o senhor foi lá em uma sacada. E ensaiou até dentro do Palácio. Foi, também aqui, é verdade. Mas, governador, com referência ao Prato para Todos, eu quero lhe dar o depoimento, no dia que o senhor realizava o seminário, eu quero lhe agradecer porque o senhor liberou duas das suas mais importantes secretarias e secretárias, né? A dona Maria Helena Sartori, o senhor conhece ela, né? Parece. Quantos anos o senhor conhece ela? Há 45, 46 anos. 46 anos, hein? É. Pô, começaram jovens, hein? E casados há 42. E a Ana Pellini, que foi dar uma palestra no mesmo dia no nosso evento lá, o nosso fórum Fomento para o Desenvolvimento Sustentável no Sul do Brasil. Lá estavam as duas dando palestra. E eu confesso que eu não conhecia as qualidades de palestrante da dona Maria Helena Sartori, nossa secretária, primeira-dama, a deputada, e ela deu um show. E ela, quando falou no Prato para Todos, ela emocionou as 500 pessoas que estavam ali no auditório do Ministério Público. E do meu lado estava o Luiz Carlos Bon, estava o Gedeão, estava o Petri, eles assistindo a palestra comigo. E o Bon disse, olha lá quem está lá, Sesc Fecomércio, estava a logomarca lá na participação. Sabe o que é? Sim. Desde o começo que começou o Prato para Todos, o Sesc e o Bon foi entusiasmador. Eles têm aquela cozinha, né? E isso foi levado para os lugares, para as pessoas fazerem o melhor aproveitamento dos alimentos. E fazendo isso, o Sesc está dando uma contribuição, porque depois as pessoas que recebem este curso, elas são elas são motivadas para multiplicar isso para a vizinhança, para as outras pessoas. Então, era uma coisa combinada, não é dar o alimento de presente. Tem muita gente das entidades que recebem os alimentos, né? São em torno de 50 mil, na época de safra cheia, são 50 mil pessoas atendidas por mês, que recebem alimentos. Mas imagina, ao lado dele vai a educação. E também quem são das entidades, as pessoas beneficiadas, têm que participar lá na seleção, tem que dar o trabalhinho deles também para ajudar, porque ninguém recebe as coisas de graça. Tem que saber que para ganhar aquilo também tem que participar. A solidariedade está aí. Eu aprendi isso no Banco de Alimentos em Caxias do Sul, aprendi isso no Banco do Vestuário em Caxias do Sul, e aprendi... Os organismos da Fiergues, né? E aprendi também que nas comunidades pobres e simples, aquele que é pobre, ele é capaz de ajudar aquele outro que é mais pobre. Então nós temos que ter consciência de saber ajudar quem precisa. O senhor tem uma veia social muito forte aí, né? E ficou revelado na palestra da secretária Maria Helena Sartori. E esse viés realmente deu uma conotação ao governo de não ter esquecido os mais necessitados
no Rio Grande do Sul, né? Eu acho que isso também tem que ser destacado por todos. Isso foi em todas as áreas, sabe? Sim. Inclusive, aqui eu tenho que revelar uma certa... Na ambiental também, com a Ana Pellini. Mas eu nós quero não falamos. continuar nesse social, depois nós entramos lá na desburocratização. O fato de termos tido gente, entidades e organizações que ajudaram, como o CIE, que eu disse antes, dando oportunidade de formação profissional para quem estava sob o abrigo da justiça, ou o chamado egresso, né? Que ele, quando sair, ele não volte para a criminalidade se ele tiver a oportunidade de trabalhar, tiver a oportunidade de ter emprego, tiver a oportunidade de empreender, ele vai ser outra pessoa. Por outro, é bom que se diga que nesta área social, tudo que nós fizermos ainda será pouco, porque as diferenças são grandes e todo mundo tem que trabalhar. Olha, centros da juventude é uma coisa magnífica, extraordinária. Antes de construir o prédio está sendo construído agora, vai ficar pronto logo em seguida em 6 lugares. Mas antes de ser construído, lá tinha a maçonaria cuidando de lá tinha o Central Única de Favelas, cuidando da Vila Cruzeiro, lá tinha os franciscanos cuidando lá da Lomba do Pinheiro, e assim foi lá na pessoal como é que se diz, da negritude, lá em Alvorada, fazendo a sua parte, não é? Ou de outros tipos de manifestação folclórica, ou histórica, e até de agregação de valores, outros fazendo a sua parte. Os centros da juventude não são administrados pelo Estado, são administrados pelas entidades da própria comunidade, o que estão envolvidas lá. O Estado repassa uma parte e o resto vai ser administrado por eles. Então, tudo isso ajuda a fazer um ambiente muito diferente, muito diferente. E a gente sabe, aonde você puder salvar um menino, salvar uma menina, salvar uma pessoa, dando a ela condições de viver normalmente na sociedade, nós não queremos outra coisa. Sabemos que cumprimos com um papel. E na área ambiental, o senhor falou de desburocratização, o governo federal agora está anunciando que quer fazer isso, né, que quer desburocratizar. O presidente eleito, Jair Bolsonaro, está enlouquecido com as multas, com a demora para a licença ambiental. Ele quer gerar emprego e renda, ele quer forçar o desenvolvimento do país. Claro que não vai ferir, obviamente, de morte, né, a questão ambiental, mas ele quer agilidade, né, porque nós estamos muito morosos, nós estamos entregues à mão de corporativismos muito sólidos, fortes e arraigados ideologicamente, né? Então isso tem que ser vencido. O senhor, em parte, conseguiu isso. E a Ana Pellini foi fundamental para isso. Eu acho que o Estado velho, poder público velho, a prática velha tem que ser superada. E ela só se supera com atitudes. E a Ana Pellini, ela teve um papel preponderante, nunca faltou para ela apoio, ajuda e colaboração. Tanto é verdade que ela foi, durante todo o tempo, secretária do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e, ao mesmo tempo, foi presidente da FEPAM. Talvez quem está nos acompanhando talvez não tenha percebido isso, mas acho que foi a melhor maneira de coordenar um processo e fazer. E olha, fazer a solicitação online para o licenciamento ambiental, no começo foi um pouco difícil. Depois foi se ajeitando, veio fazendo, foi se dando e foi se resolvendo. Hoje se dá licença em até 60 dias, 50 dias, 40 dias, sem prejudicar a seriedade e a responsabilidade nem o ambiente natural. Tudo dentro da responsabilidade. Mas não ficamos nessa. Serviu de lição. Serviu de lição. Quando começou a abrir isto aí, se abriu também outras possibilidades. Hoje, se falava tanto no PPCI, não é? O alvará de licenciamento dos bombeiros, hoje ninguém mais fala nisso. Por quê? Porque hoje está reduzido a 30 dias. Agora ali pelo dia 10, 11, lançamos lá nos bombeiros
em toda a maneira, e lá se chama SOL também. SOL dos bombeiros para o PPCI, ou para o Alvará. Nós temos mais o Facilita RS, que agrega todos os programas, e avançamos, inclusive internamente no governo, com o processo, em vez de ser no papel, o processo é pelo digital. Quer falar então para os empreendedores que antes tinham que esperar quanto tempo para a abertura de uma nova empresa? E a Junta Comercial Digital, que desde o dia 1º de dezembro, ela está online para todo o estado do Rio Grande do Sul. Governador, Mas, o senhor... Sim. mas não é só isso. Vou só completar. Tem mais o Pilas RS, tem o Facilita RS, que agrega todos, tem a transparência, que coloca tudo que for de contrato, convênio ou de salários, para todo mundo saber o que cada um ganha e o que não ganha. Né? Então isso é um avanço fenomenal, tanto é verdade que agora saiu inclusive a revista de todos os processos que são feitos digitalmente, porque quer queira, quer não queira, o governo, mais cedo ou mais tarde, vai ser exercido na palma da mão. E também isso ajuda a credibilidade, mas ajuda também a transferência de recursos e investimentos no Rio Grande do Sul. Governador, o senhor teve na vida, eu acho que 2 casamentos, né? Um mais antigo, que é com a doutora Maria Helena, que é um casamento, obviamente, no civil e no religioso, que dura há 46, 47 anos. 42. 42? É. Ah, 42. 42. Podia ser 46, vai ser 42, vai ser 50, 60, se Deus Depende. quiser. Mas o senhor teve outro casamento eleitoral político com Cairoli. Como é que foi esse casamento com Cairoli? Porque todo mundo vindo daquela pecha da Ieda com Paulo Feijó, não vai dar certo, não sei o quê. E eu acho que foi harmonioso esse casamento, hein? Olha, vamos... Deixa eu ver, foi harmonioso? Foi. 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 Até porque os interesses eram comuns, sim. A vontade era comum de prestar um bom serviço no exercício do poder público, no exercício do governo do Estado. E o Cairoli, eu tenho que ressaltar, ele sempre foi uma figura aberta, franca. Nunca teve um atrito com ele? Não, que eu saiba, não. E com a dona Maria Helena também, não, tranquilo? Eu acho que nós soubemos porque conviver com a esposa, tudo bem. Com a deputada, tudo bem, mas com a secretária, esposa e deputada ao mesmo tempo... Não, e o pior é que não podia demitir, né? Não, mas a Maria Helena tem uma grande consciência social, tem uma postura pública reconhecida, começamos juntos no movimento estudantil, então conheço... Ela é ciumenta, não? Acho que ela não tem mais razão para ter ciúme. Como mais razão? Não tem, com a idade que eu tenho. O governador tem um gato aqui, né? Olha as gurias ali, todas concordando comigo. Ué, que é isso? Que é isso? Pelo amor de Deus, não me arruma confusão lá em casa. Quem é o mais velho, o senhor ou o Temer? Hein? Ele. Ele é mais velho? Claro, ele é mais velho. E que idade tem a esposa dele? Bem menos que a minha. Tu vê que tem razão para ter ciúmes, né? Eu estou brincando, é brincadeira. Estamos no dia 31 de dezembro, a gente tem que brincar. Sim, sim. Não vamos nem tomar uma champanhe, que brindar com a champanhe. É verdade. Não. Aqui no Palácio não entra bebida alcoólica. Para outra. Não, mas a da Maria Helena, gostaria de dizer mais o seguinte. Ela tem consciência social muito profunda. E tem uma postura de firmeza e de convicção daquilo que pretende realizar. O que eu disse antes. Os sonhos nossos de jovens, ela procurou traduzir na prática, né? Fazendo a relação com todas as entidades, com todas as organizações que atuam na área social. Aliás, agradecer aí os contadores, SESCOM, CRC, que ajudaram a constituir os recursos nos fundos da terceira e da velhice e nos fundos da criança e da juventude, que ajudou entidades a desenvolver seus projetos. Por outro, o Cairoli agora. Cairoli é um casamento da diferença. Eu não vou negar isso. Ele não pensa igual ao que eu penso.
E ele não pensa igual do que eu penso. A opinião dele, às vezes, é diferente da minha. Mas como eu, às vezes, deixo passar, vou escutando, e eu admiro no Cairoli uma questão só. Que ela é uma palavra só. Franqueza dele. É o senhor que conhece bem, convive bastante tempo com ele, com outros amigos dele, sabe que mesmo na roda dos amigos... Lealdade também. Ele, sim. Bom, essa é outra, fico na franqueza. Ele diz o que ele acha que tem que dizer, ele diz na frente e junto com os outros. Então, isso é uma questão. A segunda é a lealdade. Se a gente está junto, na mesma direção, no mesmo caminho, ele foi capaz, ao longo desse tempo, desses 4 anos de governo, ele foi capaz de ir trabalhar contra o pensamento dele. Porque o interesse do Rio Grande do Sul era maior. Aquele momento precisava ser aquilo ali. Tudo que ele defendeu publicamente, que ele colocou, que era isso, era aquilo, quando precisou, ele foi o primeiro a ir a campo, passar aos deputados e dizer e convencer os deputados, olha, eu era assim, pensava assim, mas a essa hora precisa disso, por favor, ajudem e vamos lá e vamos trabalhar junto. Que bonito. Então, eu acho que isso aí é que fez, e outra, também porque eu tenho que reconhecer, a sede do partido, quando foi construída a aliança, e o Cairoli de vice, foi na casa dele. E não foi fácil convencer o homem, né? Ele tinha outros namoros, né? Mas entrou, ele namorou com muita gente naquela época. Mas quando terminou... Aliás, o senhor tirou ele de muita gente. Bom, pode ser. Ele tinha uns namoricos ali com outros. Não, mas foi a Goia. Candidatos. Foi a Goia que ajudou. A Goia ajudou? A Goia ajudou. Ajudou. Oh, ela terminou com os outros namoros. Ficou com o dela. Ah, tá certo. Então vou agradecer a nossa Goia Telecheia, Cairoli aí por tudo isso. Nós vamos agora ao ponto final com a contagem que vem da nossa Gimo, qualidade comprovada. Um abraço ao Júlio Motim, ao Luiz Motim, lá, os nossos queridos amigos da Gimo. Ponto final. Ponto final. Oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. E os seus filhos, governador? Como é que eles estão se sentindo? Estão alegres? Vão ter o pai mais presente? Sabe que, ao contrário, eles ficaram meio, como é que eu vou dizer? Sentidos. E eu pensei, mas eu acho que os filhos vão ficar livres desse processo, vão se sentir aliviados e tal, né? Mas sabe como é que é, né? O filho é jornalista e a filha é publicidade e propaganda. Tudo no rol tudo no mercado de comunicação. Mas eles sempre foram muito legais. Eu tenho muito orgulho dos meus filhos, porque quando eu não pude acompanhar, foi a Maria Helena que acompanhou. Ela era um pouco mãe, um pouco pai. Nós vivemos um período que eu era deputado federal e a Maria Helena era deputada estadual, e o Marcos e a Carolina ficavam em Caxias do Sul. Então o Marco assumiu o comando da casa e ele se revelou um bom ditador. Sim, e o senhor não fez nada para ajudar a juventude, governador? Não, eu sempre participei, sempre ajudei, e ajudei bastante com todas as coisas que tinha aí, mas infelizmente a realidade do futebol brasileiro é quase que o mesmo sentido que a realidade da política brasileira. Né? Todo mundo com dificuldades, com problemas. Eu que assisti o evento. O senhor estava no Maracanã, naquele jogo contra o Botafogo? Sim. Eu também estava comentando pela Rádio Pampa, 1999. Isso aí. Comentando. Estava lá. Quando o Valmir Louruz me viu, ele disse, agora senti que vou ganhar, tu é pé quente. Porque eu optei um jogo do Valmir, quando eu era árbitro, né, lá na década de 70, um jogo do CSA, lá de Alagoas, que o presidente era o Collor e o Valmir Louruz, treinador. Um jogo contra o Fluminense no Maracanã, e o CSA ganhou do Fluminense 2-1, em pleno Maracanã, 2 gols do Jacozinho. Aí quando ele me viu, disse, meu pé quente, vou ganhar o jogo. No hotel, ele me disse. E depois fomos para o jogo, foi aquele empate, né, que deu... Estávamos lá. Campeonato. Estávamos lá, foi a positivo. Copa do Brasil. Foi. Mas eu era um daqueles 2.000 que torcia para o Juventude. O Maracanã lotado. No Maracanã de 100.000 pessoas para mais. A tristeza daquela torcida do Botafogo. Juventude vai... E eu sou botafoguense, sabia? Mas nós ganhamos em Caxias e empatamos no Maracanã. É verdade. Governador,
eu espero que o senhor está saindo do governo, mas eu espero que o senhor continue com a gente. O Pampa Debate vai ter um prazer imenso de lhe receber. Aliás, o Jair Soares está participando lá de 15 em 15 dias, o Pedro Simão também está participando. A Ieda que anda meio afastada. O Rigoto. Não quer, o Rigoto sempre, o Rigoto é toda semana. Mas nós queremos que o senhor esteja presente sempre lá. O senhor é convidado para ser astro. Vamos fazer o seguinte, Debates. vamos esperar o março chegar. Não, mas nós vamos estar na praia juntos lá, vamos fazer os programas na praia lá. Aí vamos botar aquela roda lá em Mânica, o Sartori falso. Não, O Paraguai, o Sartori genérico. Paraguai, o genérico, o Antônio Sartori. Não, nós temos o time Mário Darós, olha que time lá. Nós temos Caio Nemetes, é uma turma lá. E sem falar no nosso glorioso Ney César, né? Isto. Ney César Mânica. Este. Governador, Esse é uma figuraça. quero lhe desejar ao senhor, à sua família, um grandioso 2019 aí. Que o senhor continue essa trajetória de sucesso. O senhor é um homem a quem o Rio Grande do Sul é muito agradecido. Em meu nome pessoal, da minha família, em nome da Rede Pampa, eu transmito isso lá, do Otávio Gadré, do Alexandre e toda a família. Que o senhor seja muito feliz, contando sempre com a gente. E esse amigo, acho que podemos lhe chamar de amigo, né? Sim. O senhor é uma pessoa muito querida, né? E eu acho que, como o próprio Rigoto, é alguma coisa que chegou para ficar e boa, né? Então, governador. Olha, você tem há 20 anos, você foi presidente da AGERT. E lá você colaborou comigo como presidente da Assembleia para a gente fazer uma forma de atendimento dos jornais do interior, de distribuir um pouco melhor, embora tivesse pouco dinheiro, mas fazer de forma diferente. Foi muito positivo aí, conheci a tua seriedade, a tua responsabilidade. Quero dizer para ti, para toda a família Pampa, para a família Gadré, para ti pessoalmente, para teus familiares todos e para todos aqueles que nos acompanham. Um bom Natal já foi. Então, Mas tudo bem, boas festas, né? boas festas, um bom fim de ano e um grande ano novo para todo mundo e que nós estejamos sempre juntos e solidários, praticando o bem, porque um dia o bem tem que vencer. E vai vencer, se Deus quiser. E assim, fizemos este encontro aqui com o governador no 31 de dezembro. Ele nos deu a oportunidade, a honra de ser recebidos aqui no Palácio Piratini. Então agradecemos, foi realmente um bate-papo extremamente proveitoso, deu para fazer um passar a limpo do ano de 2018 com o governador José Ivo Sartori. Agradecendo também aos nossos patrocinadores, desejando a todos eles e eles a toda a nossa comunidade, telespectadores do Rio Grande do Sul que nos acompanham nas nossas 4 geradoras de televisão, 106 retransmissoras espalhadas por todo o Rio Grande do Sul. Frigorífico Castro, o Sebrae, o Cremers, Vinhos do Mundo, Unicred, Instituto Oncológico Kaplan, Unimed, GBUX, Banrisul, Gimo, Celulose Rio Grandense, Laboratório Lifar Sanitas, que transmitem também ao governador um grande abraço, desejando uma excelente passagem de ano, um excelente ano e sejamos todos felizes juntos em 2019. Obrigado, governador. Obrigado. Com esse cenário do Palácio Piratini, a gente sempre tem um cenário diferente aqui, com um piano de cauda fazendo parte desse cenário aqui no Palácio Piratini. Estamos encerrando este Pampa Debates especial com o governador José Ivo Sartori. Obrigado, até o ano que vem, até amanhã com mais um Pampa Debates. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras. Só outro Banricompras.